Cuidado de Cristo, como precisamos dos braços do Senhor que nos acolhe. Obrigado, Jesus. Tempo que estamos vivendo, precisamos dele, Obrigado, Jesus. necessitamos dele e descansamos em seus braços. Verdadeiramente ele cuida de nós, verdadeiramente ele tem cuidado de nós. Graças a Deus. Amados, eu quero que um pouquinho mais em pé, depois você vai se sentar. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 38. Mateus capítulo 38. Tem? Eu estou vendo folhear a Bíblia aí, irmãos. Capítulo 5, verso 38. Eu ia esperar vocês acharem. Falei, só começa a hora que eles acharem, mas ninguém ia achar, né? Agora acharam, amém. Palavras do Senhor Jesus. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que lhe ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também os mesmos? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Amado Deus e Pai, te louvamos nesta noite, reunimos neste lugar, ó Deus, para compartilhar de Ti, ó Deus, para adorarmos a Ti, para aprendermos de Ti, porque o Senhor mesmo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Ah, Senhor, quanto precisamos aprender de Ti, Senhor. Ah, quanto precisamos parecer contigo, Senhor. Nos ajude nesta noite, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o que me faz trazer essa mensagem nesta noite são os últimos acontecimentos. Precisamos nos contextualizar com a palavra de Deus. Quanta maldade, quantas coisas desagradáveis presenciamos nessa semana. Final de semana, acordamos, amanhecemos com uma tremenda chacina, um massacre. Um doido compra aí alguns rifles
sobe num prédio e começa a disparar em cima de pessoas inocentes, pessoas que não têm como se defender, pessoas que não sabiam de onde partiam aqueles tiros. Uma lama de sangue, um rio de sangue, pessoas que não sabiam por que estavam morrendo, estavam sendo metralhadas, um alvoroço. E achamos que as coisas estão longe da gente, está acontecendo do outro lado do Atlântico, é lá que está acontecendo, quando no meio da semana, de repente, aqui perto de nós, em Minas Gerais, aparece outro doido, com um galão de álcool, esparrama aquele álcool em cima de crianças inocentes, ateia fogo. Que crueldade! Os dois casos me tocaram, mexeram comigo, com os meus sentimentos, mexeram com a minha alma cristã, amados. Se não mexe com a tua alma, com o seu sentimento, não sei se você é cristão. Se você não ficou indignado com o ocorrido, não sei se você é cristão. E eu pude dizer, meu Deus, quanta maldade, sangue frio, ruindade na alma, ruindade no espírito. Vemos aqui pessoas vazias de amor, pessoas vazias de temor, pessoas com falta de misericórdia, ausência da graça de Deus sobre estas vidas. Vemos aqui pessoas cheias de ódio, cheias de rancor, esbanjando frieza e crueldade. O que está acontecendo? Aonde nós estamos? Que mundo é esse que nós estamos? Aonde está a igreja? Aonde estão os cristãos? Como é que pode? Estados Unidos, um país cristão, está acontecendo estas coisas. O Brasil, aonde se falam que mais da metade são evangélicos. Evangélicos, será que evangélicos quer dizer alguma coisa hoje? O Brasil não precisa de evangélicos, o Brasil precisa de cristãos. Sabe o que é cristão? Imagem de Cristo, sentimento de Cristo, aparência de Cristo, atitudes de Cristo, ações de Cristo. É isso que o Brasil precisa. É isso que a igreja precisa. Pessoas parecidas com Jesus, que tomam atitudes de Jesus, que fazem o que Jesus fazia, que pregam o amor, que ensinam de uma forma diferente. E Jesus, ele vem dizendo, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu não digo que sejam assim. Eu não digo que é para ser desse jeito. Sabe, amados, Jesus vem ensinando uma nova lei. Jesus vem ensinando uma nova maneira de viver, de agir, de pensar. E aonde é que nós ficamos como cristãos e como igreja? Tudo isto que nós vemos acontecer nessa semana, que nós vimos os acontecimentos, tudo isso que aconteceu, nós chamamos o quê? Pelos históricos. Nós chamamos isso de vingança, chamamos isso de ódio, chamamos isso de rancor, chamamos isso de pessoas doentes, pessoas enfermas na alma, nos seus sentimentos,
Chamamos isso de pessoas que precisam de Cristo. Falta Jesus. Pessoas que morrem por uma causa, por um espírito de vingança, um desejo de vingança, porque meus pais, porque a minha nação. Vingança, amados. E Jesus vem aqui nos dizer: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Este é o Evangelho. Esta é a atitude da igreja. Esta é a atitude de cristão. Vemos nesse texto o comportamento que nós devemos ter. Ele é objeto de indagação e admiração, por ser desafiador para nós, igreja, irmãos. Mas se nós não agirmos assim, nós não podemos dizer que fazemos parte do corpo de Cristo. Porque fazer parte do corpo de Cristo, porque estar dentro de uma igreja, é agir desta maneira. É seguir os conselhos de Jesus. Será que podemos chamar de conselhos de Jesus ou uma ordem de Jesus? Para que sejamos cristãos. Sabe, amados, Jesus, eu vejo aqui Ele não nos orientando. Eu vejo aqui Jesus, Ele mandando nós termos esta atitude de amor para com os bons. Não somente para com os bons, também para com os maus, mas principalmente para com os bons. Nós cristãos temos o dever de abster-se completamente da vingança. E quanto que temos ouvido, visto, pessoas cristãs buscando vingança, buscando esforra. Sabe, amados, o padrão que Jesus exige é o padrão que Ele mesmo cumpriu. Ele não está pedindo aqui algo impossível para nós, Ele está pedindo algo que é possível. Porque Ele, como homem, você pode falar, mas Ele era Jesus, mas a palavra de Deus diz que Ele tornou-se homem. Ele fez-se homem. E Ele nos mostrou como fazer. Ele nos mostrou como ser. Ah, amados, como eu gostaria de trazer uma mensagem para levantar o teu astral, o teu espiritual, mas não adianta. Se nós não tratarmos conosco mesmo, se nós não tratarmos com a nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, de agir, não adianta ter pão na mesa, não adianta ter peixe multiplicado, não adianta ter riquezas e ver a alma ir para o inferno, cheio de ódio, cheio de rancor. Jesus exige aqui de nós um padrão que Ele mesmo provou e Ele mesmo mostrou. Lá em Marcos ele traz um texto fácil de nós entendermos. Marcos 14, no verso 65, diz assim: puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros, e zombarem dele, e dizendo: profetiza. E os guardas o tomaram de bofetadas, de chicotes. Ele, na cruz, ele ficou calado. A palavra de Deus diz que ele não abriu a boca. Ele recebeu tudo aquilo. Ele não esboçou nenhuma reação, nenhuma atitude de raiva, de ódio, de rancor. E outros escritores dizem que ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Ah, amados,
quando nos afligirem, quando nos maltratarem, quando nos injuriarem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Atitude nossa deve ser assim. Joga na mão de Deus, como Jesus fez. Pai, Jesus ainda pediu perdão. Jesus ainda não lançou nenhuma palavra de maldição, de repreensão. Jesus, com infinita dignidade, do autocontrole e do amor, ele permaneceu calado. Onde está o autocontrole do nosso amor? Será que nós temos tido autocontrole do nosso amor? Quais têm sido as nossas reações quando alguém, de alguma maneira, nos ataca, mexe com o nosso ego? Qual tem sido a nossa reação, amados? Dignas de cristão, de Cristo? Ou nos tornamos homens carnais? O que estamos vendo ultimamente são homens carnais, vingativos, odiosos, rancorosos, que já vão fazendo logo como o Pedrão fez: saca da espada e puxa para cá e corta a orelha de um, de outro, e sai dando aí espadada para todo mundo. Eu queria que você soubesse de uma coisa. Jesus disse para Pedro: Pedro, guarda essa espada. Pedro, quando você se converter, você não vai agir mais puxando a espada. Ô igreja, precisa guardar a espada. A espada é instrumento, é arma de homem não convertido. Você que anda puxando a espada aí, precisa se converter. Precisa aceitar Jesus de novo. Quando você se converter, Pedro, você vai agir de uma outra forma. Não se vingar não significa de forma alguma ser covarde ou alguém que não oferece resistência. Para o cristão é diferente, amados. Para o cristão, ele agindo de uma forma contrária, ele mostra ser um homem forte, um homem corajoso, que tem controle de si mesmo. É uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. É uma pessoa que tem o Espírito Santo, que exala o bom perfume de Cristo, que tem autocontrole, que tem o fruto do Espírito na vida dele. Ah, como nós precisamos do Espírito Santo. Ah, como precisamos ser controlados pelo Espírito Santo, para nos acalmar, para nos amansar, para nos tornar bonzinhos, calmos. Então, ele não é fraco, porque ele não reage, ele é forte. É o contrário. Ele tem controle de si mesmo. Por quê? Porque o amor que ele tem aos outros é tão poderoso que rejeita qualquer ato ou forma de retaliação aos outros. Quando você fica quieto, quando você se cala, você está demonstrando amor. Você está demonstrando ser um homem forte, que suporta, por amor a Cristo Jesus. Devemos recusar a satisfação da vingança, o gostinho da desforra. O princípio desse texto de Jesus é o amor. Jesus está falando de amor. Ele está falando do amor altruísta, de uma pessoa que, quando ferida, recusa a satisfazer o seu ego através da vingança. Eu me recuso à briga. Eu me recuso à discussão. Eu me recuso a fazer isso, por quê? Não cabe a mim.
Não vale a pena. Eu sou cristão. Eu sou crente em Cristo Jesus. Eu tenho a imagem de Cristo Jesus. A vingança é uma ação de ódio, multiplicando o mal, mal e mal. Não devemos retribuir o mal com o mal, e sim vencer o mal com o bem. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Vence o mal com o bem. Faça o bem àquele que deseja o mal a você. Haja de uma forma diferente. Às vezes ele está esperando uma ação maldosa de você. Decepciona ele. Frustra ele. Frustra o diabo. Alguém que lhe fere um lado do rosto, oferece o outro. Jesus mandou fazer assim. Se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2 com ele. Isso é parecer com Jesus. Isso é ser cristão. Sabe, amado? O ódio fere todas as partes. O amor é a única força capaz de transformar um inimigo em amigo. Somente vamos ganhar o nosso inimigo é com amor. Porque o ódio, a raiva, a vingança, com certeza vai levar à morte. Leva à destruição. Leva à perdição. A vingança incentiva a impossibilidade, que incentiva o mal. Romanos capítulo 12. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrei-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A vingança pertence ao Senhor. Ele diz, Hebreus capítulo 10, verso 30. A vingança pertence a Ele. A vingança é prerrogativa de Deus. A vingança é privilégio de Deus e não do homem. Não cabe a nós. Não é algo que está em nosso poder, mas está nas mãos de Deus. Cabe a Ele, amados. Quantas vezes queremos tomar as dores, ficamos doentes, quantas pessoas doentes, quantas pessoas aí sendo consumidas pelo ódio, pela vingança. Não é atitude nossa de cristão. O Senhor deixa claro isso. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O Senhor julgará o seu povo. É Deus quem nos julga. É Deus quem faz.
E aí o escritor, ele termina essa parte dizendo no verso 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu sempre digo que cair na mão do diabo, nós damos um jeito. Nós oramos, nós damos um jeito. Horrível coisa é cair na mão de Deus. Horrível coisa é estar embaixo da ira de Deus. Amados, precisamos entregar as nossas causas na mão de Deus. Precisamos recolher as nossas mãos. Acabamos de cantar, Deus cuida de mim. Ele cuida. Ele tem cuidado. Entrega na mão de Deus. Confia nele. E digo mais a você, peça a Deus misericórdia a ele. Mas se Deus não agir com misericórdia, se Deus quiser dar uma lição, se Deus quiser tratar com a pessoa, horrível coisa é cair na mão de Deus. Fica preocupado, amado, você deve ficar preocupado quando você mexer com alguém, com um homem de Deus. Fica preocupado quando ele fica quieto. Quando ele reage, fica tranquilo, porque ele está lutando com as suas mãos, ele está lutando com sua força. Mas quando ele ficar quieto, quando ele se calar, ele está falando, Deus cuida de mim. Deus, eu entrego o meu adversário em tuas mãos. Horrível coisa é cair na mão de Deus. A vingança não cabe a nós. É privilégio de Deus. O cristão deve sentir-se livre do desejo de vingança, principalmente dentro do coração. Esses casos que nós vimos aí nesta semana, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, vingança. Alguém quis se vingar de algo que aconteceu no seu passado. O que leva à vingança? Destruição da sua própria alma, da sua própria vida. Esses dois casos, essas pessoas que se vingaram, os levou à morte. E pior do que tudo, os levou à morte eterna. A morte eterna. Não vem com essa não. Ele deve ter se arrependido e foi salvo. Coração cheio de vingança não tem arrependimento. Quem está com desejo de vingança, quem está cheio de ódio, não há espaço para arrependimento no seu coração. Não há tempo para arrependimento. O ódio é muito grande. O ódio toma conta que não há tempo de arrependimento. Saul perseguia Davi. Ódio era tanto. Raiva tanto. Vingança enorme. Não teve tempo de se arrepender. Morreu também, perseguindo o seu amigo, sei lá, o que Davi era de Saul. Sabe, amados, deixe a vingança de lado. Cuidado com a vingança sutil nas palavras. Mateus capítulo 5, no nosso texto, o verso 47. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus nos ensinou o caminho do perdão. Jesus nos ensinou o caminho do amor. E de nada adianta nós frequentarmos uma igreja,
De nada adianta nós sermos batizados, se não nascer da água e do Espírito, não podem ver o reino de Deus. É preciso nascer da água, mas também é preciso nascer do Espírito. Tomar um banho não resolve a vida de ninguém. Precisamos ter o Espírito de Cristo, o Espírito de amor, um Espírito perdoador, um Espírito manso, um Espírito suave, um Espírito agradável, como foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso, sou humilde. Precisamos aprender de Cristo. Precisamos viver o Evangelho. Precisamos praticar o Evangelho. Quantas coisas boas tínhamos para dizer da palavra de Deus. Palavras que vos fortalece, palavra que vos ensina uma vida de vitória, mas não adianta, amados. Uma vida de vitória se formos perdedores nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. Não adianta. Precisamos ser tratados, precisamos ser corrigidos, até que nós andemos na palavra de Deus, até que nós vivemos a palavra de Deus, até que nós pratiquemos a palavra de Deus. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Quanta desonra! Quantas vezes queremos rebaixar o nosso irmão? Quantas vezes queremos sobressair o nosso irmão no nosso falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar? Toda vez que você critica, que você fala mal de um irmão, você está agindo em desonra com ele. Você está desejando o mal dele. Quanta maldade no mundo. Quantas pessoas morrendo. Quanto ódio. Quanta raiva. Quanta vingança. Longe de nós. Nós somos de Cristo. Nós somos cristãos. Somos filhos de Deus. Temos a imagem de Cristo. Por isso o nosso agir deve ser diferente. Por isso devemos fazer diferente do que as pessoas fazem lá fora. Este é o Evangelho. Foi isso que Jesus veio fazer. Nos ensinar a sermos diferentes, para fazermos a diferença neste mundo. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo dessa forma, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Que Deus vos abençoe. Que Deus transforme você nesta noite. Que aquilo que está acontecendo lá fora no mundo, nos Estados Unidos, em Minas Gerais, que não aconteça na sua vida. Que você seja diferente. Eu aprendi no meu coração a ter misericórdia daqueles camaradas. Por mais atrocidade que eles cometeram, eu tenho pena. Ai que dó que dá. Ai que dó. Este é o sentimento de Cristo. Não de indignação. Essas pessoas carecem da misericórdia e da graça de Deus. Carecem do amor de Cristo. Jesus, na cruz do Calvário, Ele baixou a cabeça. Pai, perdoa-lhes,
eles não sabem o que fazem. Que esse sentimento de Cristo tome conta de você, mude a sua vida, a sua maneira de agir. Amém. Que Deus vos abençoe.